E aí pessoal, Daniel Gottfried aqui de novo no canal Jesus em Mim. O jejum é uma das disciplinas espirituais, pelo menos para mim, eu imagino que para a maioria de vocês, uma das disciplinas espirituais mais difíceis de se praticar. Eu não sei se você alguma vez já se perguntou por que eu preciso jejuar, ou talvez já até começou o jejum e parou no meio, ou de repente até pensa que jejum é coisa do Antigo Testamento, porque afinal melhor é obedecer do que sacrificar, né? Mas a questão é, o que a palavra fala sobre jejum? Então se você tem dificuldade em jejuar, ou você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, não deixe de acompanhar esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Desde os meus 15 anos, quando eu realmente tive uma experiência profunda com o Senhor, uma das coisas que eu decidi que eu ia praticar era a questão do jejum. E aí eu me lembro que logo no início eu entendi, para mim foi uma baita revelação, entender que o jejum não era apenas uma necessidade nossa como discípulos para um evento específico. Não tem nada de errado em jejuar para um retiro, jejuar para alguma situação específica, para buscar mais o Senhor com relação a algum assunto específico, mas naquela época eu lembro que o Senhor ministrou muito no meu coração sobre a prática do jejum para buscar mais intimidade com o Senhor. O quanto eu estaria abrindo mão daquilo que é muito precioso para mim, essencial, que é a própria comida ou outras coisas essenciais, para ter mais intimidade com o Senhor. Mas por mais que seja algo que o Senhor já falou há muito tempo conosco aqui em casa, nos últimos meses eu tenho sido realmente desafiado, principalmente no convívio com alguns irmãos, a repensar a prática do jejum, principalmente a intensidade e a forma como eu jejuo. Esses dias, para vocês terem uma ideia, eu conheci um irmão que ele frequentemente faz jejuns de 3 dias e até mesmo de 15 dias. Cara, aquilo ali me fez pensar, peraí, por que tanto assim, né? Será que eu realmente não deveria estar jejuando mais do que eu tenho jejuado? Outro dia eu conheço um pastor aqui de Porto Alegre que ele faz todo ano um período de 40 dias de jejum, ele junto com os outros colegas de ministério dele, 40 dias de jejum sem comer, só com água e no final do dia uma sopinha. E esse ano eles estenderam o convite para os irmãos da congregação e vários irmãos entraram junto com eles nesse período de 40 dias de jejum. Conheci também um outro irmão que ele decidiu, olha só que loucura isso, ele decidiu que a vida dele ia ser um constante jejum. Ou seja, coisas que ele gosta muito e valoriza muito, ele decidiu que nunca mais iria fazer e praticar elas para que a vida dele fosse um constante jejum ao Senhor. Esses testemunhos têm me desafiado realmente a viver mais intensamente uma vida de jejum. Mas a questão é, por que esses irmãos fazem isso? Observando a vida deles, é nítido que há uma relação direta da comunhão que eles têm com o Senhor e da sensibilidade que eles têm ao Espírito Santo. Há uma relação direta disso com a intensidade com que eles abrem mão do tempo deles e da comodidade deles para estar mais perto do Senhor. E a palavra, ela também nos garante que o jejum proporciona justamente isso, muito mais intimidade com o Senhor. Tem um livro que se chama O Poder Secreto do Jejum e da Oração, do Mahesh Chavda, não sei se eu vou falar direito o nome dele, mas nesse livro o autor ele fala sobre várias experiências que ele teve de períodos de jejum na vida dele, e ele cita algumas razões bíblicas do porquê jejuar. E aí, antes de falar um pouco mais de forma prática sobre o jejum, eu queria citar algumas dessas razões para te animar a realmente intensificar e talvez começar a prática do jejum. O primeiro motivo que eu queria compartilhar contigo é que nós devemos jejuar por obediência à palavra de Deus. Isso a gente pode olhar em Joel 2,12 e também no Novo Testamento em Mateus 9,15, que fala o seguinte: respondeu-lhe Jesus, podem por acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Nós estamos nos dias onde nós aguardamos a vinda do noivo buscar sua noiva, mas Jesus ele não está mais aqui na terra, então são dias sim onde nós temos que jejuar. O segundo motivo que eu queria compartilhar contigo é para obter vitória sobre tentações e ataques que nos impedem de estarmos nos movendo no poder de Deus. Sempre lembro a história contada em Lucas 4, de quando Jesus ele foi ao deserto e ele foi lá, ele ficou um período de 40 dias em jejum. E é interessante que lá ele foi tentado pelo diabo, nós conhecemos muito bem a história, e diz inclusive que ele saiu daquele período no deserto não só vitorioso, mas também cheio do poder do Espírito Santo. Então nós precisamos sim jejuar para vencermos os ataques do inimigo.
O terceiro motivo do porquê jejuar é para obter suporte necessário para fazermos a obra de Deus. Atos 13, versículos 13 e 4, diz assim: então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, para nós sermos enviados para a obra do Senhor, também é muito importante o jejum junto com a oração. O quarto motivo é jejuarmos em tempos de crise. Cara, quem aqui não passa por uma crise? Quem aqui não passa por um período meio turbulento da vida? Nesse período é muito importante jejuar. A história de Esther, no capítulo 4, versículos 15 a 16, fala sobre esse exemplo de que Esther convocou todo o povo naquele período de muita crise para que jejuassem e pedissem misericórdia ao Senhor. O quinto motivo é para nós buscarmos direção de Deus. Esdras 8, 21 a 23 tem um exemplo disso, e muitas vezes na nossa vida a gente está buscando uma direção quanto a algum assunto específico, e nesse momento eu quero te encorajar que uma ótima prática é jejuar buscando essa direção ao Senhor. O jejum é, de forma prática, um mortificar voluntário da nossa carne para estarmos mais atentos ao Espírito Santo. Várias vezes, e até em outros vídeos, eu já disse que a carne ela milita contra o espírito. Então, quando nós mortificamos a carne, e o jejum é uma ótima forma de fazer isso, nós ficamos mais atentos ao Espírito Santo. E o que seria esse mortificar a carne, então? É realmente tu abrir mão, tu escolher abrir mão voluntariamente de algo que para ti é muito importante, que a tua carne gosta, que até mesmo é essencial para a tua sobrevivência, como, por exemplo, a comida, e tu decidir abrir mão por um período de tempo para buscar o Senhor com mais intensidade. Então, por exemplo, um dos jejuns mais comuns é a questão da comida. E aí na comida você pode definir um momento específico do mês, um dia do mês, uma semana do mês, ou um momento específico dentro da semana, olha, toda segunda-feira, e aí você escolhe aquele dia. Dentro daquele dia você pode escolher fazer um jejum total de todas as refeições ou só escolher uma refeição específica, não há uma regra quanto a isso. Mas todos nós concordamos que a comida é algo essencial para nós, essencial para a nossa carne e sobrevivência. Então nós abrimos mão disso e decidimos, olha, nesse dia, ou toda segunda-feira, ou todo dia tal do mês, eu decido não almoçar ou não comer nada naquele dia, só tomar água, por exemplo, para buscar com mais intensidade o Senhor. E aí é muito importante que nesse momento que você estiver de jejum, você tire um tempo de qualidade de oração. Senão pode parecer muito como uma dieta, você só não está comendo. Mas nesse período em que você está em jejum, você busca com intensidade em oração ao Senhor. Uma outra forma de jejuar é o que nós chamamos de jejum de manjares, onde nós não apenas escolhemos talvez uma refeição inteira, mas nós escolhemos algo específico que é muito bom e agradável a nós e deixamos de fazer aquilo. Pode ser comida também, como no exemplo de Daniel, não sei se vocês lembram, mas ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei e decidiu que ele ia comer durante aquele período somente legumes, vegetais. Então foi um período de jejum onde ele estava comendo, então não era um jejum total, mas sim um jejum parcial, onde ele escolheu algumas coisas específicas boas que ele iria abrir mão. Então, por exemplo, para mim, um dos jejuns mais difíceis que eu já fiz foi jejum de café. Cara, um mês inteiro eu iria ficar sem tomar café porque eu queria mortificar minha carne, queria sacrificar algo que para mim é muito importante para estar mais sensível ao Espírito Santo. Jejum de café, jejum de doces, e cada um sabe o que é muito importante para si. Eu tenho certeza que durante esse vídeo o Espírito Santo também está te lembrando de coisas que são muito importantes para ti e que tu pode sim decidir sacrificar por um tempo para estar mais pertinho do Senhor. 2 Coríntios 12, nos versículos 9 a 10, diz o seguinte: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder de Cristo, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando nós jejuamos e nós abrimos mão, principalmente da comida, sim, nós ficamos em fraqueza. E aí sim o poder de Deus pode se aperfeiçoar mais ainda na nossa vida. Talvez você não tenha o hábito de jejuar e eu queria te animar com esse vídeo a te começar essa prática. Mas não começa com um jejum de 40 dias, começa aos pouquinhos, começa definindo uma refeição por semana, talvez depois um dia por semana, e aí tu vai crescendo. E todo e qualquer jejum mais radical, como por exemplo, de vários dias consecutivos, sempre pede orientação das tuas autoridades, dos teus líderes, um acompanhamento até mesmo médico, né? É importante isso para a gente não fazer nada imprudente também. Então se você não tem essa prática, eu queria te animar, cara, começa aos pouquinhos. Se você já tem essa prática do jejum, eu quero te animar a dar esse passo de fé. Assim como eu tenho sido encorajado tanto pela palavra quanto por esses irmãos a ousar mais, me consagrar mais pelo Senhor, eu quero te animar também a que tu te dedique cada vez mais consagrando, abrindo mão de coisas importantes para ti, para estar mais sensível ao Espírito Santo. Porque uma coisa eu te garanto,
com certeza vale a pena. Graça do Senhor sobre a tua vida.